Olá. Há 2 anos, sob pretexto de desmilitarizar e nazificar a Ucrânia, onde o governo neonazista estaria perseguindo russos, o que era mentira, a Rússia invadiu a Ucrânia numa guerra imperial de conquista que abalou o sistema internacional, acabou com os dividendos da paz do mundo pós-Guerra Fria, trouxe de volta o risco geopolítico ao cálculo econômico e o risco de um conflito entre grandes potências, além de ameaçar usar armas nucleares, fazer uma chantagem atômica. Com a maior guerra no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia rompeu todas as regras da convivência civilizada. Não se sabe ao certo o número de mortes nesta guerra, as estimativas são de algo em torno de 100 mil mortos e 300 mil feridos. Em 2 anos, a Rússia tomou cerca de 120 mil quilômetros quadrados, ou 20% do território da Ucrânia. Com a península da Crimeia anexada ilegalmente em 2014, o leste do país e no sul quase toda a costa do Mar Negro, a Rússia controla hoje 27% do território ucraniano. Dos 41 milhões de ucranianos, mais de 8 milhões e 200 mil fugiram do país do maior êxodo na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos haviam feito uma invasão ilegal e legítima ao Iraque em 2003. Putin citou o precedente como quem diz: se os Estados Unidos podem, a Rússia também pode. Havia a expectativa de que seria uma invasão limitada, talvez à região do Donbass, a bacia do Rio Dom, onde rebeliões fomentadas pelo Kremlin desde 6 de abril de 2014 levaram à proclamação da independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk, reconhecidas por Putin 2 dias antes da invasão. Mas não foi uma invasão limitada. A Rússia invadiu a Ucrânia pelo norte, rumo a Kiev, a capital ucraniana, no leste e no sul, a partir da Crimeia. Era claramente uma tentativa de tomar toda a Ucrânia, um país que, na opinião de Putin, não tem o direito de existir, porque historicamente seria parte da Rússia. Os Estados Unidos se ofereceram para retirar o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Ele pediu dinheiro e armas para lutar pela independência do país, contra todas as expectativas dos analistas, que esperavam uma vitória fácil da Rússia em dias, semanas ou, no máximo, alguns meses. A Ucrânia resiste até hoje, com um custo altíssimo em vidas, graças à ajuda econômica e militar dos Estados Unidos e da Europa. Putin não atingiu nenhum de seus objetivos políticos. A Ucrânia vai lutar obstinadamente pela independência, nunca vai se submeter. Mesmo que a Rússia ganhe a guerra, haverá uma guerra de guerrilhas ou alguma resistência contra a dominação imperial de Moscou. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, o grande alvo de Putin, que gostaria de ver as forças dos Estados Unidos fora da Europa, e a OTAN está mais forte com a adesão da Finlândia e da Suécia, apesar da ameaça do ex-presidente Donald Trump, de que eu falo daqui a pouco, no alerta a Putin. A OTAN acaba de fazer o maior treinamento militar conjunto de sua história. Um mês depois da invasão, no fim de março de 2022, a Rússia anunciava uma mudança de planos, retirava suas forças de Kiev para se concentrar no leste e no sul da Ucrânia. Era uma redução de expectativas, logo apareceram os crimes brutais cometidos, crimes de guerra cometidos em Bucha, na periferia de Kiev. A Ucrânia investiga 122 mil casos suspeitos de crimes de guerra. Em setembro de 2022, a Ucrânia conseguiu retomar territórios em Kherson e na região de Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, situada no nordeste do país. Naquele mesmo setembro de 2022, a Rússia realizou o plebiscito sob a mira de armas e anunciou a anexação de 4 províncias da Ucrânia, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, mesmo sem ter o controle total sobre elas. A ajuda ocidental sempre foi temerosa das reações da Rússia. Os tanques de última geração da Alemanha e dos Estados Unidos
demoraram a chegar e não tiveram a proteção dos aviões de combate norte-americanos que ainda não entraram em ação. A Ucrânia pede mais sistemas de defesa antiaérea e de artilharia de longo alcance. Faltam armas e munições. A Rússia tem uma vantagem de 10-1. Com população e indústria bélica muito maiores, a Rússia tem mais facilidade para repor homens e armas no campo de batalha. Enquanto a ajuda ocidental diminui, o complexo industrial militar da Rússia está fabricando 5 vezes mais projéteis do que no início da guerra. A Rússia é o maior país do mundo, com recursos naturais abundantes e um tamanho que torna sua economia incontornável pelas sanções internacionais impostas pelo Ocidente, ainda mais com a ajuda do comércio internacional com grandes economias emergentes como a China, a Índia, a Indonésia e o Brasil, que não adotaram sanções. Putin estabeleceu uma economia de guerra com 10% do produto interno bruto e 40% dos impostos gastos no esforço de guerra. Como ditador, pode fazer o que quiser. No ano passado, a Ucrânia demorou a lançar sua esperada contraofensiva de primavera, só começou no verão e enfrentou uma forte resistência das linhas russas com minas, obstáculos e trincheiras no caminho dos soldados ucranianos. Na prática, a Ucrânia não avançou e passou a travar uma guerra defensiva. Não conseguiu retomar os territórios ocupados. Nos últimos dias, a Rússia conquistou a cidade de Avdiivka e pressiona a Ucrânia em vários pontos da linha de frente, que tem mais de 1.000 quilômetros. A tomada da pequena Avdiivka, perto de Donetsk, que é a primeira conquista da Rússia desde maio, custou 13 mil homens e 400 tanques. Putin é um ex-oficial do KGB, a polícia política da União Soviética, que foi assediado por manifestantes que lutavam por democracia e liberdade, um pouco antes da abertura do Muro de Berlim, quando Putin era lotado no escritório em Dresden, na Alemanha Oriental. Em 1994, quando era vice-prefeito de São Petersburgo, considerou o fim da União Soviética a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde chegou ao poder em 1999 como primeiro-ministro de Yeltsin e depois virou presidente, Putin tenta restaurar o poder imperial da Rússia e da União Soviética. Em 2007, o presidente russo subiu à tribuna da Conferência de Segurança de Munique e proferiu um discurso revelando suas intenções. Putin ridicularizou a noção de um mundo unipolar liderado por um mestre, um soberano, numa clara referência aos Estados Unidos. Afirmou que tal sistema era não só inaceitável, mas também impossível no mundo de hoje, e advertiu que a expansão da OTAN para o leste estava impondo novas linhas divisórias e muros entre nós. Poucos no Ocidente levaram Putin a sério. Agora, 19 anos depois, o Ocidente faz um acerto de contas com Putin, que não foi convidado para a conferência deste ano. Apesar de todos os discursos duros dos Estados Unidos e dos líderes europeus, falando em unidade em face da agressão russa e do apoio à Ucrânia, o tempo que for preciso, muitos políticos que foram a Munique temem silenciosamente pelo futuro da aliança, que está hesitando em relação à Ucrânia. A guerra não está indo bem para a Rússia, longe disso, mas está parecendo menos sombria para Putin a cada dia, já que o compromisso dos países ocidentais com a ajuda à Ucrânia mostra sinais de fadiga e a guerra de atrito começa a se inclinar a favor de Moscou. O estrategista Stephen Covington, assessor do Supremo Comando Militar aliado da OTAN na Europa, traça as raízes da mudança geopolítica a 2007, quando Putin concluiu que a mudança interna na Rússia minaria a mudança democrática, uma maior abertura da Rússia, minaria seu próprio poder, relutante em se integrar ao Ocidente, incapaz de competir economicamente, uma vez que isso exigiria uma mudança de sistema político. Putin sentiu-se obrigado a colocar seu país em rota de colisão com o Ocidente.
é uma maneira de mostrar, pela força das armas, que a Rússia está à altura do Ocidente e merece respeito. Mas o poder hoje vem do desenvolvimento científico e tecnológico, e a fuga de cérebros talvez seja a maior perda para a economia russa nesta guerra. A escolha de Putin reflete uma visão de que a Rússia só pode lidar com sua falta de competitividade, mudando o mundo ao seu redor e, mais criticamente, mudando o sistema de segurança europeu, escreveu Covington em um artigo em 2015. Ou seja, não é o poder militar da OTAN que Putin teme, mas os princípios que ela foi criada para defender em 1949, a liberdade, o patrimônio comum, a civilização de seus povos, fundada nos princípios da democracia, liberdade individual, o Estado de Direito. Esses valores são uma ameaça existencial ao poder de Putin. A guerra com a Ucrânia é uma resposta à revolução da Praça Maidan. Os protestos em Kiev começam em 21 de novembro de 2013, quando o presidente Viktor Yanukovych suspende negociações com a União Europeia. A ameaça não era que a Ucrânia entrasse para a OTAN, mas para a União Europeia. Uma Ucrânia moderna, europeia, democrática e próspera, uma Polônia, é a grande ameaça a Putin, porque mostraria o que a Rússia sem Putin pode ser. Agora a Ucrânia está negociando a adesão à União Europeia, mais uma derrota para Putin. Tem uma promessa vaga de entrar para a OTAN, mas antes precisa acabar com esta guerra. Vemos que a doutrina dos direitos humanos é usada para destruir a soberania dos Estados, justificar o domínio político, financeiro, econômico e ideológico ocidental, protestou Putin em dezembro de 2022. A guerra que ele está lutando hoje não é realmente sobre o território da Ucrânia, é sobre todo um sistema de controle político dentro e fora da Rússia. A revista inglesa The Economist chama a atenção para 3 acontecimentos importantes que mostram a necessidade de combater Vladimir Putin. Um desses acontecimentos ocorreu em 16 de fevereiro, foi a notícia da morte do principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, que morreu em uma colônia penal no Ártico que mais parece o Gulag do século XXI. As circunstâncias precisas desta morte permanecem obscuras. O atestado de óbito fala em causas naturais. Seja o que for que acabe escrito em seu atestado de óbito, ele foi morto por Vladimir Putin, afirmou a revista The Economist, sua autoridade moral como crítico destemido de Putin, que voltou à Rússia em 2021, depois de ser envenenado e quase morto pelos capangas do ditador, será difícil, se não impossível, de substituir. Várias outras figuras da oposição estão mortas ou na prisão. Uma das consequências nefastas da guerra é o endurecimento da ditadura de Vladimir Putin, que fechou todos os espaços de contestação ao regime. Outro acontecimento chocante foi a declaração do ex-presidente Donald Trump de que não defenderia um país da OTAN de uma agressão da Rússia se esse país não cumprisse a meta da aliança de gastar 2% do PIB com defesa. Na verdade, eu iria incentivá-los a fazer o que quisesse, a fazer qualquer coisa, disse Trump num evento de campanha. O terceiro evento é justamente a Conferência sobre Segurança de Munique, que mostrou uma Europa desprotegida no mundo pós-invasão da Ucrânia. O que fazer com a Ucrânia e a Rússia foi o desafio central da Conferência de Munique deste ano, mas não foi o único. O outro grande tema é o que está acontecendo em Washington. Os aliados dos Estados Unidos na Europa estão nervosos com a perspectiva de uma revanche eleitoral entre o presidente em exercício Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump na eleição presidencial de 5 de novembro. Os últimos comentários de Trump sobre a OTAN
alegando que não defenderia aliados que não gastassem o suficiente com defesa, mostrou o risco que o novo mundo pós-invasão da Ucrânia representa. Sob ameaça de invasão da Rússia e de abandono pelos Estados Unidos em caso de uma vitória de Trump, a Europa descobre que precisa desenvolver sua capacidade militar, fabricar armas e munições, mas, num mundo dominado por superpotências nucleares, os Estados Unidos, a China e a Rússia, a Europa não tem substituto para o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, precisa da OTAN para conter a Rússia. Ao lado do risco que representa para o mundo uma reeleição de Trump, está um Congresso disfuncional. O grande projeto de lei de financiamento da segurança nacional de mais de 100 bilhões de dólares, que inclui uma ajuda militar crítica de 61 bilhões de dólares à Ucrânia e 14 bilhões de dólares para Israel, está parado no Congresso há meses em meio a disputas políticas internas sobre imigração na fronteira sul dos Estados Unidos, um problema que Trump não quer resolver para usar como tema da campanha eleitoral. Como ele tem uma sedução por ditadores como Putin e não obteve a ajuda de Zelensky para atacar Joe Biden, a bancada trumpista não aprova a ajuda à Ucrânia, a Taiwan e a Israel, ia sobrar mais um dinheiro para a segurança da fronteira com o México. É um sinal de que os Estados Unidos se transformaram num aliado inconfiável. Ainda a questão da China, a Europa oscila entre tratar a China como um parceiro econômico ou uma ameaça geopolítica de longo prazo. Observa de perto como os Estados Unidos administram as relações com Beijing. As autoridades europeias não querem ser apanhadas de surpresa numa Guerra Fria 2.0. Até agora, o governo Biden trabalha para reduzir as crises com Pequim, não pode comprar briga no mundo inteiro, já tem guerras no Oriente Médio e na Europa. E isso é um alívio para muitos europeus, mas não elimina as tarifas. Mas Biden não eliminou as tarifas da guerra comercial deflagrada por Trump. E não está claro quanto tempo essa trégua com a China vai durar. E há também a crise do Oriente Médio. Havia uma sensação entre os políticos europeus de que o mundo estava ao lado da Europa e dos Estados Unidos, em relação a isolar a Rússia após a invasão da Ucrânia. Mas agora há outra guerra e o apoio ocidental a Israel é visto como aplicação de 2 pesos e 2 medidas pelo chamado Sul Global. O governo Biden tenta transformar a guerra em uma oportunidade de retomar o processo de paz e chegar a um acordo definitivo entre árabes e israelenses. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Mir, que é paz em russo. Até mais. Tchau.